Querida, voltei nas ondas da TV Libertas. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Durante o nosso programa de atitude, vamos também trazer algumas frases, alguns pensamentos aqui sobre educação. Este último é para você procurar aí no Google, você encontra, né, lá no Pensador várias frases também sobre educação. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ela, Edith Marinho, e também o nosso querido professor Magela. E a primeira pergunta já faço para vocês, para o nosso debate já rolar solto aqui, é em relação ao atual estado da educação. A gente pode definir como realmente o vídeo nos contou, é pelo pagamento do professor, pelo salário que ele recebe, por essa falta de motivação, que infelizmente a gente pode classificar a educação brasileira como uma das piores? Olha, eu acho um descaso, porque a gente sempre fala isso aqui. Se não tem professor, não vai ter médico, não vai ter advogado, não vai ter ninguém, né? Porque a base é o professor. Então, você viu falando que um professor desmotivado, ele pode até ser um bom professor, que não vai adiantar nada, que o professor motivado, mesmo que ele não seja um bom professor, ele vai conseguir fazer um trabalho bacana. E eu estava conversando com alguns professores e, assim, você percebe que é sempre a mesma queixa. Eles falam, olha, hoje em dia é um desafio, porque você prepara uma aula, você chega na sala e você tem que trazer o aluno para você. E, muitas vezes, o aluno não está interessado. O aluno, às vezes, de manhã chega dormindo. Ele dorme em sala, porque ele fica até muito tarde no computador. Muitas vezes o pai e a mãe não têm esse controle em casa, não percebe, né? Porque trabalhou o dia inteiro, deita, dorme, e acaba que o filho fica lá e eles não sabem nem o que está acontecendo. No outro dia vai para a escola, dorme na frente do professor. É um descaso isso, você entendeu? Então, o professor fala, é um desafio, porque você prepara uma aula, você chega com maior boa vontade e o aluno não quer. Aí vem a teoria, tem aquela teoria. Se o aluno não está interessado, a culpa é do professor. Olha, me desculpe, a culpa não é do professor. Sabe, porque tem muitos alunos ali dentro, numa sala de 30, 40, muitos querem aprender. E, às vezes, aquele colega que, além de não querer aprender, ainda atrapalha os outros colegas. Professor Magela, sua opinião também sobre esse assunto introdutório aqui para a nossa discussão sobre educação. Com relação ao salário que você está falando ali, vamos analisar da seguinte forma. Hoje, 80% dos estudantes no Brasil vêm da rede pública. Tá? Hoje, como é que está o salário do professor na rede pública? Tá? Aqui em Minas, o professor que tem um cargo completo, que são 18 aulas semanais, e tem mais 6 aulas que ele fazer planejamento e fazer módulo. Então, o professor tem um total de 24, tá, vamos dizer assim, aulas. Ele está ganhando 1.360. Esse é o valor bruto. Agora, com o líquido está em torno de 1.000, 1.050, depende do professor. Agora, o professor que não tem um cargo completo está ganhando menos do que R$1.000. Tá? O que está acontecendo hoje? Tá? O vídeo foi bem claro. O professor que não está motivado, ele rende menos. E hoje, a rede pública, os professores estão desmotivados. Primeiro, com relação ao salário. Vou falar disso. A motivação do trabalhador é o salário. E, né, geralmente, sabe, você está trabalhando, a sua motivação é o trabalho e a condição que o seu trabalho, né, o seu empregador te dá. E, muitas vezes, a gente sabe que o professor chega cheio de ideias, cheio de vontade de fazer um trabalho bacana, e ele não tem nem material para ser feito, não é assim? A primeira motivação que o professor tem é com relação ao salário. Tá? O que aconteceu com o professor? Hoje, o professor que já tem 20 anos trabalhando aí, tá? Um professor novo que está entrando hoje com o mesmo salário do professor que já tem 20, 25 anos. Tá? O que aconteceu? O professor, antigamente, tinha o salário dele e, com o tempo, ele tinha algumas gratificações, que são os biênios e os quinquênios. Tá? Aí, quando chegou agora, recentemente, o que o governo fez?
pegou o biênio, o quinquênio que os professores tinham, tá? E nivelou. Tá? Falou assim, ó, todo mundo vai ganhar por igual. Tá? Os professores antigos, professores que estão entrando agora, estão ganhando 1.300 e pouco. Né? Isso você está falando aqui em Minas ou é o governo federal que fez isso? Aqui em Minas. Ah, tá. Tá bom. Tá Então, para explicar, né, entendi. então, um professor que já tem tanto tempo lá de profissão, já está cheio de cabelo branco também pela questão do trabalho, ele está recebendo o mesmo valor que um professor que está entrando agora para trabalhar com a educação. Esse já é um dos motivos porque ele não tem motivação. Tá? O que aconteceu? Você questiona o governo com relação por que os professores antigos perderam. Eles falam assim, que não perderam. Tá? Não perderam o biênio, não perderam o quinquênio. Tá? Acontece, tudo bem, não perdeu. Mas aquele que estão entrando com os mesmos valores. Seria o mais correto do governo quem está entrando com esse valor e os antigos, tá? Acrescentasse mais. Tá? Aí o professor fica mais ainda desmotivado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês em relação à greve. Nós tivemos aqui no estado de Minas Gerais 2 ou 3 anos no início, né, do período do ano letivo, greve dos professores da rede estadual de ensino. Este ano tivemos também dos professores das universidades federais do país inteiro. Gostaria de perguntar, a greve dos professores é a melhor solução para chamar a atenção do governo? Eu não concordo. Não concordo porque eu acho assim que o único prejudicado é o aluno. Eu acho que teria que ser feito de outra forma. E, assim, o aluno, hoje, ele gosta da greve. Por que ele gosta? Ele vai ficar em casa. Então, o aluno tinha que fazer exatamente ao contrário. Se o aluno fizesse exatamente o contrário, gosta da greve, é boa. Ele ia estar ajudando, inclusive, o professor. Por quê? Eu penso assim, eu iria para a sala de aula, a minha turma iria, e aí o que vai acontecer? O professor alguém teria que dar aula lá para a gente, não é? Então, o governo ia perceber que não era só os professores insatisfeitos, os alunos também, a família dos alunos também, que todos estavam dando apoio para os professores. Agora é muito fácil, o professor se afasta, o governo não quer resolver esse problema, porque eu acho é muito melhor, hoje em dia a gente já não acha mão de obra. Então, é muito melhor ter um tanto de gente sem nenhum esclarecimento, nenhum conhecimento, porque aí vai ter sempre gente para fazer esses trabalhos que ninguém quer fazer, gente. Agora, todo mundo estudando, o que acontece? É igual nos países de primeiro mundo. Né? Ninguém faz, eles têm que pegar pessoas de fora para poder fazer esse trabalho, e é muito valorizado lá fora. Aqui no nosso país, além da gente já não está tendo mais, né? Acontece o quê? Não tem mão de obra especializada. Você viu aí no vídeo falando que, não sei, falou até em números, né? Que muitos vêm para cá porque a gente não tem mão de obra especializada. Por quê? Falta o quê? Estudo. Aí, esse ano já acabou. O ano letivo vai terminar em abril e maio. Você acha que o aluno está disposto a ir lá sábado para estudar? Vai lá, vai fazer hora, vai fazer só hora mesmo e pronto, acabou. E os prejudicados são aqueles do terceiro colegial, que precisam estudar para o Enem, precisam vestibular, né? Passar para todo o roteiro ali, enfim, todo o conteúdo para o vestibular. Claro, eles ficam, né, até dezembro, sei lá que data de dezembro, eles têm que repor em janeiro e o vestibular passa e, claro, que ficam assuntos pendentes. Também o professor Magela, a greve é o melhor resultado, o melhor modo de chamar a atenção do governo? A greve não é solução com relação à educação. Tá? O que acontece na greve? A greve, quando é a greve da rede pública, na capital funciona. Os professores realmente param. Mas, fora da capital, a cidade, a nossa região aqui, os professores não param. Então, quer dizer, a greve só tem um movimento mesmo que para a turma, é só lá na capital. Tá? Em cidades grandes. Cidades pequenas, funciona normalmente. Não, professor, aqui em Pouso Alegre, assim, a gente percebe, nem que seja
greve, que eles falam assim, para 2 dias, tartaruga, não sei o quê, mas isso prejudica, porque o aluno está ali, motivado. Aí está indo. Aí, de repente, olha, amanhã não vai ter aula, depois não vai ter aula. Ah, e agora? Eu posso viajar? Não, não pode viajar, você não pode sair, porque você não sabe se as aulas vão retornar, se não vão. E eles ficam esperando realmente que os grandes centros deem um retorno, né, que dê uma posição. Só que aqui em Pouso Alegre eu percebo assim, que muitos entram em greve, mas o movimento ainda não é tão forte. E aí o que acontece? Eu não acho que seja uma classe tão unida. Eu acho que os professores deveriam saber a força que eles têm. Eles têm muita força, porque, gente, professor é tudo. Professor é o começo, é a base de tudo. Então, sem professor não existe, né? As outras coisas vão ficar né, no meio do caminho. Então, os professores tinham que ser mais unidos e com a ajuda da família e dos próprios alunos, porque nós queremos aulas. Então, o que nós queremos? Que o governo resolva isso e tem que ser de imediato. Eu penso isso, nem sei se isso funcionaria. Não, Edith, realmente, os professores não são unidos. Tá? Para ter uma educação de qualidade, tá, deveria se parar o país inteiro, tá? Cobrar do governo o ensino de qualidade. Mas o que acontece com relação ao governo? O governo diz que a educação é prioridade, tá? Mas, na realidade, não estou vendo nenhuma prioridade na educação. Tá? Hoje, no Brasil, a prioridade é a Copa do Mundo. Tá? Isso está sendo uma prioridade. Você vê um movimento imenso pela Copa do Mundo. Tá? Mas eu queria ver que o governo, tá, tomasse a educação como prioridade. Aí, sim, o Brasil vai começar a crescer. Daqui a pouquinho tem mais. Vamos continuar debatendo sobre educação. Não saia daí. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais.